Agora eu queria falar com o Jefferson com relação ao ser humano Jefferson e a autoridade Jefferson, como especialista no assunto, sobre a questão de justiça em todos os aspectos. Você acha justo essa cadeia tributária do país hoje? Ou você acha que deveria ter uma reavaliação? Na verdade, é necessário a gente ter uma reavaliação da cadeia tributária. O Brasil ele é um país que mais tem imposto no mundo, um dos que mais tem. Então a carga tributária é muito grande. E isso a gente consegue verificar que ela está sendo onerosa para todo mundo, a gente fazer uma ida no mercado. Toda semana, praticamente, os preços estão subindo, né? E isso ele afeta muito, porque o poder de compra do salário mínimo ele não acompanha. Então isso é muito complicado. A gente está entrando em período eleitoral, vê muito candidato falando de imposto único e coisa do tipo, mas acho que a raiz do problema não é só a questão do imposto. Precisa analisar isso, porque eu não me preocupo em, por exemplo, pagar muito imposto. É claro que é ruim, mas eu preciso ver esse imposto que eu estou pagando ser revertido em coisas boas. Exatamente. Essa é a questão. Se está rendendo, você pagou o imposto. Sim. Se então, traz benefício para você. Do que adianta eu ter um imposto único se esse imposto ele não for bem utilizado? Não vai adiantar nada. Porque se eu tenho, sei lá, vamos supor que eu tenho 47 impostos. Se eu transformar isso tudo num imposto único, o que vai adiantar? Se eu for pagar o mesmo valor que eu pagaria dos 47, para mim não resolveu nada. E aí nós entramos na questão do seguinte, eu preciso que esse imposto ele seja utilizado da maneira adequada. Então eu acho que muita gente discute essas questões da carga tributária no Brasil ser alta, eu considero extremamente alta, nós temos muitos impostos, mas esse dinheiro do imposto ele precisa ser discutido também, como que ele vai ser utilizado. Uhum. Porque não adianta nada eu pagar menos imposto e o dinheiro não for bem utilizado da mesma forma. Uhum. E vamos pensar assim, eu costumo comprar bastante coisa no AliExpress, inclusive agora chegou uns equipamentos aqui pra mim. E assim, como que você vê, tipo assim, a tributação, o que teria que fazer, que tipo de reforma teria que fazer no Brasil para poder rever esses tributos? Você vai fazer uma reforma tributária? O que seria? Sim, a gente precisa fazer uma reforma tributária por conta do seguinte, o Brasil, ele tem leis que ainda estão sendo utilizadas, leis extremamente antigas. E nós precisamos acompanhar isso. Então, por exemplo, nosso Código Tributário é da década de 60, 70. Então, não adianta eu ficar fazendo alterações esporádicas nele se quando ele foi concebido, a filosofia era outra. Uhum. Então, é impensável começar a fazer isso. Eu reformar a casa com o morador dentro. Uma hora não vai dar certo. Então, a gente precisa de uma reforma, mas uma reforma que reforme tudo. Não é eu pegar, vou alterar 5 artigos de uma lei, vou alterar 3 artigos de outra. Não. Se vai fazer uma reforma tributária, você precisa alterar, sentar e analisar tudo, porque é aquela questão. Você vai começar a reformar a lei, uma lei que é antiga, uma lei com uma outra visão. O nosso Código Tributário, por exemplo, ele é antes da Constituição. A nossa Constituição é de 88. A Constituição recepcionou o Código Tributário, né? Mas o fato dela ter recepcionado foi simplesmente dizer assim, olha, o Código Tributário ele tá ok com a Constituição. Mas a forma de pensar era outra. Foi como você acabou de falar, comprou equipamentos da AliExpress, veio de fora. Na década de 60, 70 era impensável, gente, isso. Isso começou em 90 e pouco, começou a trazer coisa de fora, depois do Collor, né, que ele liberou. Depois daquele período. Então, olha só para você ver, a gente tem um código, leis que tratam sobre questão de importação e exportação que são antigas, né? O próprio, por exemplo, direito aduaneiro, que vai tratar também de questões tributárias relacionadas à importação e exportação, ele não tem um código. A gente não tem um código aduaneiro. A gente tem leis esparsas que tratam sobre o assunto. Então, acho que a primeira medida é justamente essa. Você fazer uma reforma tributária, mas reformar a lei. Reformar ela por completo, para não acontecer disso. De você reformar a casa com o morador dentro. Porque a gente sabe que uma hora dá ruim. Eu sei disso porque a minha casa tem reforma com a gente dentro. Há 10, 15 anos a casa vai ficar lá em reforma e você não soluciona. Porque na hora que você conserta uma coisa, o que ficou para trás ele já não está servindo mais. Então, esse ponto que precisa ser analisado.